Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor, com alegria no coração e grato, irmãos, ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, poder estar com meus amados irmãos aqui nessa quinta-feira, para hoje, vermos aqui uma doutrina. Muito obrigado, irmão Sérgio. E podermos aprender mais do Senhor. E como o pastor falou, irmãos, com relação aí, ao ano que vem, o ano da santificação, toda palavra que vai ser ministrada, não somente hoje, mas todas elas, e de cada amado irmão e irmã, com certeza, vem a contribuir para que nós possamos ser pessoas assim, mais santificadas ao Senhor. Então, é um privilégio poder ministrar a palavra de Deus, acrescentar mais um tijolinho aí nessa noite, em forma de doutrina, a nossa santificação. E estarmos, na presença de Deus cada vez mais intensamente, pois sabemos que o inimigo não tem brincado. Então, quem somos nós, irmãos, para podermos estar de brincadeira? E graças a Deus, congregamos em uma igreja séria, em uma igreja que ama a sã doutrina. E nessa noite, mais uma vez, estaremos aqui aprendendo mais do Senhor, e eu creio que essa mensagem também vai nos fortalecer com relação, a estarmos sempre entendendo que temos que estar na presença de Deus. Peço que você abra sua Bíblia, e assim também aqui no Data Show. Vamos continuar no livro, de Isaías, Vi meu amado irmão abrindo o culto aí, mas nós vamos no capítulo 59. Versos 1 e 2 somente. E no decorrer da mensagem nós vamos para outros textos também. Isaías 59, versos 1 e 2. A mensagem tem como tema, irmãos, Deus não está em silêncio. E diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém? Isaías 59, versos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir. E o 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Amém? Irmãos, lembrando que, embora essa versão que eu estou usando, fale muito a palavra vocês, mas eu me incluo nisso, tá bom? Somos nós, povo de Deus. Era o que Isaías estava alertando o povo de Deus em suas iniquidades. E aí ele fala, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir, mas as iniquidades de vocês, ou seja, do povo, fazem separação do povo e o seu Deus, e os pecados do povo que eles cometem, o levam a esconder o rosto de vocês, ou seja, do seu povo. Deus, irmãos, ele sempre falou ao seu povo de muitas formas e maneiras. Seja ele alertando, advertindo, orientando, respondendo com sinais, cumprindo promessas, E assim sempre será. Isaías, ele
alerta, assim como tantos outros profetas, sejam maiores ou menores, eles alertavam o povo quando eles estavam se distanciando de Deus. E Deus, ele nunca esteve em silêncio. Houve um período, como nós sabemos, acredito que a maioria tem conhecimento, né, de cerca de 400 anos entre o fim do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. Aquele período ali se chama de silêncio de Deus, entre aspas, pois não foi levantado nenhum profeta para falar em nome de Deus. Mas não quer dizer que Deus não estava trabalhando no seu plano perfeito, pois logo depois, ao início ali do Novo Testamento, né, nós vemos que é levantado João Batista e ele anuncia o Messias e o plano de Deus dá continuidade, e aí vem a igreja primitiva e se segue a história até chegarmos aqui. Mas Deus, ele não estava e não está como agora em silêncio. Muitas pessoas, irmãos, acham que Deus não fala com eles, com elas, que Deus não é um Deus presente, que Deus, ele muitas vezes pode até sair da boca de muitos, né? Talvez até mesmo nós que estamos aqui nessa noite, um dia, por falta de sabedoria, nós falamos que Deus não tem visto a minha causa, a minha situação. Mas, irmãos, Deus, ele não está em silêncio de maneira nenhuma. Nessa noite eu quero ver com você, irmãos, e mostrar para você que Deus, ele não está em silêncio, mas são algumas situações e algumas questões que podem estar acontecendo na nossa vida que faz parecer que Deus está em silêncio nesse momento. Não sei se você, nesse ano, né, quando chega dezembro, nós costumamos muito falar sobre isso, que já é final do ano, que um novo ano vai se iniciar, é totalmente normal falar sobre o fim de um ciclo, o fim de um ano, o início de um novo ciclo, o início de um novo ano. Mas eu quero que você entenda desde já, irmãos, muitas vezes nós tomamos atitudes que fazem com que nós sintamos esse silêncio de Deus. E nós vamos ver isso nessa noite. Para diminuir ou até erradicar esse silêncio, entre aspas, né? Afinal de contas, se nós somos povo de Deus, nós queremos ouvir o nosso Deus todos os dias. E embora muitas vezes nós já tenhamos conhecimento, tenhamos tempos e tempos de igreja, vamos dizer assim, sendo servos do Senhor, volta e meia, irmãos, nós paramos para pensar e achamos que Deus não está falando conosco, mas Deus está. Vamos ver o porquê que muitas vezes isso acontece. E vamos nos autoavaliar, não é verdade, irmãos? Se nós desejamos uma vida separada, andar em santidade com o Senhor, essas atitudes vão também nos auxiliar bastante para que possamos estar cada vez mais perto de Deus, cada vez mais ouvindo o Senhor e vendo que Ele não está em total silêncio de maneira nenhuma. Primeiro, Deus não está em silêncio, irmãos. É a nossa Bíblia que anda muito fechada. Ou seja, nós não temos lido o suficiente. Mas não é somente a leitura por ler, é ler, reler e poder adentrar, irmãos, nessa palavra maravilhosa. É poder, irmãos, ter a vontade e muitas vezes até sem vontade, poder se debruçar na palavra de Deus. Por favor, irmã,
Abra, por gentileza, aqui no telão, Mateus 4:4. A palavra de Deus, irmãos, ela é a nossa lâmpada, né? É a lâmpada para os nossos pés. Olha o que Jesus fala. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí, irmãos, eu e você temos a Escritura Sagrada para poder se debruçar. Então, como que hoje nós podemos falar que Deus está em silêncio? Nós não podemos, irmãos. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, olha que bênção nós temos em nossas mãos, a sua magnífica palavra, onde nós escute com vontade ou sem vontade, se debruce na palavra de Deus. Vá para a Sagrada Escritura com vontade ou sem vontade. Como assim, irmão? A gente fica sem vontade de ler a Bíblia? Me diga você. Porque eu sei, irmãos, tem dias que parece que você não quer. Tem dias que a gente não está muito afim. Isso é a luta, irmãos, da carne contra o espírito contra a carne. É aí que a gente tem que vencer e pender para o espírito. E vai lá, meu irmão, sem vontade mesmo. É interessante, né? Às vezes a gente passa tempos e tempos, sei lá, assiste um filme, assiste um jogo, faz uma coisa ou outra, horas, não dá um pingo de sono. Abre a Bíblia, lê 4 versículos, já está abrindo a boca. Mas Deus não está em silêncio, irmãos. É a nossa Bíblia que anda muito fechada. Então vamos abrir a palavra de Deus, vamos ler com vontade ou sem vontade. Leia, releia, se debruce na palavra de Deus. Na segunda aula, irmãos, do livro de Salmos, que nós terminamos entre aspas, né? Pausamos. Eu lembro que eu estava falando que para mim melhorar a minha leitura, eu tive que fazer mudanças. Adquiri um equipamento, que foi o notebook, né? E eu aproveito e uso para trabalho, estudo, lazer, enfim. Mas você não pode ficar na mesma, irmãos. Você tem que desenvolver meios de melhorar. E eu comentei na aula lá, se você tem só uma Bíblia, e a Bíblia é uma letrinha minúscula, é claro que você vai cansar. É claro que você vai ter dificuldade para ler. Então hoje, irmãos, nós temos meios e formas para ler a palavra de Deus. Ah, irmão, mas toda vez, independente do que eu faça, quando eu vou ler, eu tenho sono. Pois escute a palavra de Deus, porque a fé é pelo ouvir. Escute. E até eu acabei de lembrar de algo, irmãos. A Esté estava recomendando, né? Dando um conselho a uma pessoa. Aí falou assim: então escute. Se você não está enxergando direito, escute a Bíblia. Coloque lá no YouTube. Coloque lá no aplicativo do celular. Meus irmãos, quantos e quantos aplicativos hoje existem da Bíblia Sagrada para nos auxiliar? E Deus está em silêncio? Tá não. E aí você estava advertindo, né, a pessoa: olha, essas coisas acontecem porque você não está lendo, não está buscando e tal.
tem que ler a Bíblia, tem que ouvir a palavra de Deus. E aí passou uns dias, eu fui na casa, né? Passei próximo e acabei batendo lá na casa do amado irmão. E o abençoado estava lá, irmãos, consertando a bicicleta, mas ouvindo a palavra de Deus. Aí sim, é mudança, irmãos. O nosso cérebro, ele consegue se adaptar, irmãos, a mudanças. O ser humano, ele consegue se adaptar a mudanças. Então, é mais fácil dizer que Deus está em silêncio, mas Ele não está. É a Bíblia que talvez esteja fechada, que não seja o seu caso, nem o meu caso, mas é um alerta. Salmos 119 e 140, olha só o que vai dizer aqui a palavra do Senhor. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Tem outra versão que fala, por isso o teu servo a ama. Ame a palavra de Deus, irmãos. Na palavra de Deus, você vai ouvir Deus falar, e é muito. E aí, essa frase talvez nunca mais vai existir, nem no seu pensamento, porque Deus está falando, e você tem, irmãos, o que sai da boca de Deus em suas mãos, de todas e muitas formas. 2 Timóteo 3, 16, 17, diz assim a palavra do Senhor: toda a escritura é inspirada por quem, irmãos? Por Deus. E é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, você quer estar preparado para toda boa obra? Deus não está em silêncio. Basta abrir mais a Bíblia, ler, reler, conhecer a Escritura, irmãos. Nós vamos passar, irmãos, todos os anos da nossa vida lendo e relendo, e isso não vai ter fim. De tão impressionante que é a palavra de Deus. Não há fim, irmãos. Entra reinos, saem reinos, entram governos, saem governos, irmãos, e a palavra continua brotando, brotando e brotando para a nossa vida espiritual. Número 2, Deus não está em silêncio. São os nossos joelhos que não tocam mais o chão, irmãos. Ou seja, nós temos orado menos. Não podemos, irmãos, deixar para orar somente na igreja. Não podemos deixar todo o peso das lutas para o ministério de intercessão, irmãos. O povo de Deus, ele deve amar a oração. Deus não está em silêncio, mas talvez nossos joelhos, irmãos, eles não têm tocado o chão como deveriam. Conhecidíssimo, Jeremias 33, 3. Clame a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Então Deus não está em silêncio, irmãos. Estamos precisando clamar a Ele. Estamos precisando colocar os nossos joelhos no chão e orar e buscar
o Deus do céu Todo-Poderoso. Ah, irmão, mas eu já faço isso. Glórias a Deus, continue e faça mais. O que é que você vai perder em orar mais? Nada, você vai ganhar. Você vai clamar, Ele vai responder. Você vai vencer lutas, batalhas que talvez tenham emperrado durante esse ano. Se nós orarmos, irmãos, eu e você, eu sei que você crê assim como eu, cadeias são quebradas. Salmos 54, verso 2, diz assim a palavra do Senhor: ouve a minha oração, ó Deus, escuta as minhas palavras. É o clamor do salmista. Salmos 66, 19. Deus, no entanto, me ouviu e deu atenção à oração que lhe dirigi. Olha só. Colocou o joelho no chão, orou, e Deus ouviu e atendeu a oração do seu servo. Irmãos, muitas batalhas, elas são vencidas, né? Como até nós já aprendemos aqui na igreja, desde a primeira oração, mas nós não devemos parar de clamar. Nós não devemos parar de orar. 1 Tessalonicenses 5:17, também muito conhecido, né? Orem constantemente. Deus não está em silêncio, irmãos. São nossos joelhos que têm tocado menos o chão. Ou seja, a igreja de Jesus tem orado menos. E eu posso dizer para você, bem menos. É interessante, irmãos, que quando nós clamamos, não é algo que nós planejamos muitas vezes. Por exemplo, terças-feiras de oração aqui na igreja, nós nos reunimos e nós, quando somos convidados aqui à frente, né, principalmente e normalmente os diáconos e os pastores da igreja, estamos orando, mas não tem um plano, irmãos, de oração, no sentido de você vai orar por isso, você por isso, você por isso, você por isso. Não é nada projetado, irmãos. É aquilo que o nosso coração vai trazer ali, o Santo Espírito vai nos lembrar e nós vamos orando, orando, clamando e clamando. É um anseio que o Espírito Santo que conhece. E nós, irmãos, simplesmente obedecemos. Simplesmente obedecemos. Filipenses 4:6. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio de quê, irmãos? Da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E aí muitas vezes, irmãos, estamos lá, né, ansiosos, angustiados, agoniados, presos na tormenta, né, do problema e da situação. Meus irmãos, Deus não está em silêncio nesses momentos. Nossos joelhos não têm tocado o chão como devem tocar. Então, olha só, vamos nos preparar. 2026 é o ano, o pastor já externou aqui, né? O ano da santificação.
O que é que a santificação ela vai nos trazer, irmãos? Vai nos trazer o falar, o ouvir Deus falar. E aí, orando. Todo mundo sabe, irmãos, que orar nada mais é do que falar com Deus. Que privilégio! Que privilégio nós temos de simplesmente estarmos sentadinhos, ou de joelhos, né? Ou em pé, ou deitado, se for necessário, algumas vezes, e clamar ao Deus Altíssimo, poder orar, poder falar, poder confiar em um Deus Todo-Poderoso. Então lembre-se, Deus não está em silêncio. Número 3, Deus não está em silêncio, irmãos. É o nosso coração que não entende a orientação. Ou seja, nós temos, infelizmente, igreja de modo geral, perdido o discernimento. Discernimento, irmãos, para deixar bem claro, é a capacidade dada pelo Espírito Santo de distinguir a verdade do engano, separar o certo do errado, compreender a vontade de Deus em situações complexas, indo além das aparências para identificar a origem espiritual das coisas, né, sejam boas ou sejam más, e as motivações por trás de pessoas e até eventos, guiando decisões sábias e alinhadas à palavra de Deus. Isso é discernimento espiritual, irmãos, que é algo maravilhoso. Mateus 16, 23, por favor. Diz assim: Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Jesus aqui, irmãos, já orientando os discípulos que ele passaria muitas coisas, inclusive, né, pela crucificação, e Pedro, infelizmente, né, ali, sendo usado pelo inimigo, ele fala: Senhor, não vai para Jerusalém. O inimigo tentando, irmãos, barrar o plano de Deus. E aí Jesus fala, repreendendo o mal: para trás de mim, Satanás. Satanás deu foi um pulo, irmão, pensando, né, talvez que o Senhor não ia reconhecê-lo ali por trás de Pedro. Para trás, Satanás. O discernimento, irmãos, vai fazer você assistir uma pregação. Hoje em dia é muito comum e sempre nós orientamos cuidado. E isso daqui, irmãos, peça a Deus o discernimento de espírito. Porque às vezes são pessoas, e muitas vezes, né, não se conhecem, e estão ali, irmãos, na tela da sua TV, na sala da sua casa, no quarto da sua casa, ou seja, estão dentro do seu lar. E por trás, com sofismas, heresias, sendo ali ensinadas. E muitas vezes, irmãos, infelizmente, existem pessoas, falo igreja de modo geral, que valorizam mais
pregadores da internet. Tem muitos, uma bênção, graças a Deus. Mas não se engane, não são todos, viu? E ficam ali admiradas, ficam ali impactadas. E infelizmente abrem até a boca. Na igreja eu não tenho uma mensagem dessa. Eu vou até mandar o Pix aqui logo. É ou não é? Acontece, irmãos. Tenha discernimento. Porque tem gente aí, irmãos, pregando coisas disfarçadas de doutrina, de sã doutrina. Tenha muito cuidado. O discernimento espiritual, irmãos, ele cresce à medida que amadurecemos na fé e aplicamos a palavra no dia a dia. Vamos ver Hebreus 5,14, por favor. Olha o que o autor aos Hebreus fala. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. E aí você está tendo alimento sólido na igreja. Então dê valor ao alimento que é dado na sua igreja, irmãos, que está puro, viu? Que é puro, que é santo, que é aquilo que Deus coloca no coração de homens e mulheres de Deus. Então Deus não está em silêncio, irmãos. Talvez o nosso coração, muitas vezes, não entende a orientação. Tem uma frase, irmãos, que eu gosto muito, né? Vamos dizer que é uma oração. Quando nós pedimos a Deus, né, que nos dê ouvidos atentos para ouvir a sua voz, mas só o ouvido, irmãos, não adianta só ouvir, o coração tem que obedecer. Se não obedecer, irmãos, somente entrou nos ouvidos, e essa é a parte fácil. A parte difícil é o coração obediente. E aí é o que temos que fazer, eu e você, para termos discernimento. Muitas vezes, irmãos, é receber o não de Deus, é entender que não era esse ano que as coisas iam acontecer, e a gente fica brigando conosco mesmos e de certa forma até com Deus. Senhor, mais um ano, eu orei, eu tentei, eu me consagrei, eu jejuei, e não aconteceu. Meus irmãos, nós vamos querer se antecipar a Deus, que conhece o oculto e o escondido, que tem tudo, irmãos, que tem todo o poder e autoridade. Quem somos nós? Deus, ele não está em silêncio, irmãos. É o nosso coração que muitas vezes é desobediente, e a gente não para entender e para discernir os tempos. Quantos crentes, irmãos, estão hoje, só que maravilha, que Brasil maravilhoso, que coisa boa, como eu estou feliz com o meu Brasil. Meus irmãos, nós temos que colocar o joelho no chão, viu? Ano que vem, irmãos, a luta vai ser grande. E você sabe do que eu estou falando. A batalha vai começar, irmãos.
E que Deus nos dê discernimento, principalmente para muito crente que está precisando. Porque, meus irmãos, nós temos uma dificuldade nesse Brasil, porque parece que os crentes não lêem Bíblia. Parece que igrejas inteiras não oram, não discernem espíritos. E isso, irmãos, é triste aos olhos de Deus. Igrejas numerosíssimas, irmãos, gigantescas, que é a sede aqui da Igreja Evangélica Sem Fronteiras, que é uma igreja grande, praticamente é só o estacionamento, ou parte do estacionamento da igreja, de igrejas por aí afora, com muitos e muitos membros mesmo, só que tudo cego, pessoas cegas, sem discernimento nenhum, que vão, irmãos, e simplesmente massageiam seu ego, os seus interesses. Cadê o discernimento desse povo, meus irmãos? Cadê o discernimento de espíritos que não conseguem ver algo nítido? Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia, porque em silêncio Ele não está. Ele não está. Está nessas igrejas que não pregam a verdade, que massageiam o ego das pessoas e que levam elas para o inferno. Eu quero ver, quando eu falo quero ver, entre aspas, né, irmãos? No grande e glorioso dia que os pastores se apresentarão diante de Deus, seu rebanho. Pastor Flávio Neres apresentará um povo, e esse povo só não é aprovado se não quiser, viu? Então eu e você temos essa missão, estarmos aprovados, porque esse homem tem, juntamente com sua esposa, os demais pastores, tem buscado a presença do Deus Todo-Poderoso de forma sincera, íntegra, tem ensinado a sã doutrina e aberto os nossos olhos. Só não muda quem não quer, porque a palavra ela é pregada. Dos pastores da igreja que nós conhecemos há vários anos já, eu sei que Deus não irá cobrar, porque Ele está fazendo a parte deles. Mas, meus irmãos, igrejas numerosíssimas, pastores enganadores, eu não entendo como esse povo não tem temor. Parecem, né, que são eternos, vão viver para sempre, que sempre vai ser a mesma coisa, e que nunca vão se apresentar diante de Deus. Sabe por que eles não têm temor? Porque não lê, porque não conhecem, e se conhecem, se fazem de tontos. Cada um é cada um, mas Deus não está em silêncio. Número 4, acho que pelo tempo finalizo nesse número 4. Deus não está em silêncio. É a nossa boca, igreja de modo geral, que muitas vezes fala a palavra torpe. Ou seja, irmãos, muitas vezes nós temos mais amaldiçoado do que abençoado.
Abençoar, irmãos, é o diferencial do cristão. Quantos pais de família ainda declaram palavras de maldição a seus filhos em tempos como hoje, irmãos? Você é uma desgraça. Não vai ser nada na vida esse menino. Declarando, irmãos, totalmente ali o que... E dando brechas, né? Portões abertos para Satanás operar. Quantos servos de Deus que basta sair da sua zona de conforto, desagradam a Deus falando que não deve, irmãos. Recentemente, há dias atrás, aconteceu um fato curioso. Foi até lá vai eu dar mais um exemplo do racha, né, do menino. Segunda-feira agora, a gente estava jogando, eu estava fora com o pastor Carlinhos, olhando o menino jogar, conversando ali com o pastor Carlinhos e tal, e o menino jogando, e o jogo bom, rapaz, estava olhando, o jogo pegado, empate lá deles 1-1, quem fizesse gol, continuava jogando, jogo bom. Aí teve um rapaz lá, ele não congrega aqui, tá certo? Errou o passe. Meus irmãos, esse menino mandou um palavrão daqueles. O mais interessante nisso tudo foi o restante, irmãos. Levantaram a mão, palavrão. Porque tem regra, né? Falou palavrão, parou o jogo, tira o livre direto. É um pênalti um pouquinho mais distante, vamos dizer assim. E aí, irmãos, não é pelo benefício do outro time que vai ganhar esse pênalti, né? Mas é pela atenção de que o servo de Deus, independente do que está fazendo, não deve falar. Eles pararam, repreenderam, né? Opa, palavrão, hein? E todo mundo já sabe, irmãos. O rapaz chega e saiu cabeça baixa, pedindo desculpa, saiu, né? Na emoção, no calor. Mas muitas vezes, irmãos, basta a gente sair do âmbito, né? Igreja, e é lá fora que Deus vai nos provar, irmãos. E Ele não está em silêncio, não. Abençoar é o nosso diferencial. Efésios 4, do 29 ao 30, estamos quase encerrando, tá bom? Efésios 4, 29 e 30 diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então é uma missão nossa, irmãos, zelar pelas nossas palavras, né? Romanos 12, 14 vai dizer assim a palavra do Senhor: abençoem aqueles que os perseguem, abençoem-nos, não os amaldiçoem. Pegando o exemplo dos pais aqui, irmãos, nós vemos que os pais poderiam abençoar seus filhos, mas estão os amaldiçoando. Além de muitas vezes não orientá-los,
estão abrindo brechas para o inimigo fazer coisas horrendas com eles no futuro. Satanás, irmãos, ele sabe que uma grande parte da igreja busca a Deus, mas ele sabe que as crianças estão em aprendizado, e se o pai e a mãe, o responsável, que é cristão, não der o exemplo, ele vai saber onde vai mirar. E aí as crianças vão sofrer ataques espirituais. Por quê? Porque o pai ou a mãe, o responsável, abriu brecha. Seu infeliz. Aí o menino vai dormir, Satanás vai atacar, um terror noturno, vai fazer ali, vai tentar atingir a criança. E talvez, irmãos, infelizmente, muitos e muitos casos, ele tem êxito. Mas a brecha não foi nem o bichinho que deu. Foi os pais. Palavras torpes, irmãos. Palavras torpes não é somente palavrão. São brechas. São legalidades dadas no âmbito natural que ferem o espiritual. E muitas vezes nós não estamos atentos a isso. Deus não está em silêncio, irmãos. Muitas vezes é a boca de muitos que falam palavras torpes. Então, vigiemos, oremos, porque os dias são maus. E as coisas, irmãos, elas, como temos visto, se intensificarão. No final do ano você está trazendo uma exortação dessa daí, meu irmão, sou eu não, viu? Deixa Deus falar. Deixa Deus operar nas nossas vidas, porque eu e você precisamos. Vamos ouvir a palavra de Deus, a orientação de Deus, e melhor que isso, além de ouvir, praticar. Fazer, irmãos, aquilo que Deus deseja que façamos, porque Ele não está em silêncio. Ele não está em silêncio. E para concluir, meus irmãos, que possamos buscar em Deus essas melhorias, se for o caso, na minha vida, na sua vida, na nossa caminhada cristã, porque precisaremos. Nunca foi tempo de brincar de crente, irmãos. Nunca foi. Quanto mais agora. Que o nosso 2026, que já está bem pertinho de chegar, irmãos, ele seja diferenciado realmente, tá certo? De busca, de intensidade em Deus, em saber que o Senhor, Ele tem mais para cada um de nós, em saber que nós podemos confiar em um Deus que está falando diariamente com a sua igreja, diariamente. Mas essa igreja tem que estar atenta, essa igreja tem que estar, irmãos, obediente. Essa igreja tem que fazer a diferença, porque não basta ser mais uma igreja aberta, irmãos, e não fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus tem que ser feita, e eu creio, irmãos, que nós vamos buscar em Deus fazer a nossa parte, e precisamos fazer a nossa parte. Que Deus venha com a sua misericórdia, o seu infinito amor sobre a Igreja Evangélica Sem Fronteiras. E assim sobre toda a Igreja de Jesus, nos 4 cantos da terra. Eu e você, irmãos, que estamos inseridos nela, precisamos
todos os dias de um Deus que não está em silêncio. Que Deus nos ajude, e eu tenho certeza que assim Ele fará, e que nós possamos fazer a nossa parte para a honra e para a glória de Deus. Eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe e as palmas glorificam ao Senhor.